tema dessa audiência, a exclusão de aposentados e pensionistas da política de recomposição salarial, nos remete a reflexões anteriores. A primeira é sobre o próprio significado da aposentadoria. A aposentadoria é uma das conquistas mais importantes da classe trabalhadora, fruto de muitas lutas no mundo e no Brasil. No Brasil, nós temos um marco muito importante, que foi a greve de 1917, que tinha como uma de suas reivindicações a organização da Previdência. Esse direito tem o propósito de assegurar que o trabalhador e a trabalhadora possam usufruir de parte da renda que ajudaram a construir ao longo da vida. Além disso, qualquer pessoa aposentada pode continuar utilizando sua capacidade de trabalho. Mas o propósito da aposentadoria é que essa pessoa se libere da venda da sua força de trabalho. Infelizmente, o que tem ocorrido ao longo dos anos no nosso país tem destruído esse significado da aposentadoria. O movimento de contra-reforma que vem se dando, particularmente da década de 90 para cá, tem corroído esse significado e apontado pelo menos em 3 direções. A primeira, distinguir algumas espécies de aposentadoria. Além disso, tem apontado na direção de aumentar as alíquotas de contribuição por um período de tempo maior e ainda de reduzir os valores das aposentadorias e usufruto por um período menor. Ou seja, o trabalhador e a trabalhadora estão contribuindo mais por mais tempo e recebendo menos por menos tempo. Então, essa condição tem provocado uma mudança grande na dinâmica de vida, do trabalhador e da trabalhadora aposentada ou pensionista. Primeiro, tem provocado o retorno ao mercado de trabalho para poder complementar a sua renda. Em segundo lugar, tem provocado uma situação de endividamento muito grande. E o endividamento que também, consequentemente, provoca um adoecimento mental. Ou seja, desmonta a previdência pública, seja o regime geral ou os regimes próprios, para poder fortalecer a previdência privada. E previdência privada não é direito, é mercadoria. Os fundos de pensão compõem uma parte central do capital financeiro. Se a gente compara a FUNPRESP, quando ela, ali antes da emenda constitucional 103, tinha 76 mil participantes. Atualmente, mais de 110 mil. No processo de desmonte dos regimes próprios para estimular a expansão aí da FUNPRESP, que significa assegurar liquidez. Esse é o objetivo da FUNPRESP, e não garantir segurança para o trabalhador ou para a trabalhadora. Este quadro, portanto, nos coloca diante, em primeiro lugar, da necessidade de reafirmar e fortalecer a nossa luta pela revogação de todas as contra-reformas da Previdência. E aí, em particular, destacando a retomada da integralidade e da paridade para aposentados, entre aposentados e pessoas em atividade. Além disso, exige que nesse bolo seja colocado no centro o fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. É um confisco injusto que somente o Brasil utiliza. E, além disso, é preciso que na luta pela recomposição seja assegurada a superação desse fosso que cria essa distância entre a remuneração de quem está em atividade e aposentados e pensionistas. Em particular, em relação ao fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, é preciso a gente recuperar um pouco. Primeiro, que desde 2004, janeiro de 2004, por decorrência da emenda constitucional 41, nós temos servidores públicos, seja dos estados, dos municípios, ou da União, contribuído para a Previdência Social. Naquele momento, teve uma batalha muito grande no judiciário que foi perdida, então foi considerada uma contribuição constitucional, mas essa batalha passou a ser desenvolvida também aqui, no Poder Legislativo. E aí a primeira iniciativa que foi, ali em 2006, a PEC, que resultou na PEC 555, do Carlos Mota, inicialmente, que propunha, na realidade, o fim da contribuição e a retroatividade a 2004. Essa PEC ficou muito tempo a ser analisada. Em 2010,
houve um substitutivo dela, feita pelo Arnaldo Farias de Sá, que trazia algumas mudanças. Então, já não defendia a extinção definitiva, mas que houvesse uma degradação de 60 a 65 anos, né, fosse sendo abatido 20% a cada ano, de forma que a partir de 66 anos as pessoas não contribuíssem mais. E neste momento, a retomada da luta, que está levando a PEC 6, ela traz o seguinte: a proposição, primeira, de que as pessoas que tenham alguma doença incapacitante ou que tenham sido aposentadas por incapacidade não contribuam, mas que essa redução gradativa da contribuição se dê para quem tem de 65 anos a 75. Nós, tuanes particularmente, não temos concordância com essa proposição, porque o que nós defendemos é o fim da contribuição. Né? Não dá para esperar completar 75 anos, né, para acabar essa contribuição, porque muitas pessoas não irão alcançar, né? Nós sabemos dessa realidade. Por isso, né, nós consideramos, além disso, um outro elemento. O Emenda Constitucional 103 tem a previsão de que, diante de qualquer situação que ameace a saúde financeira dos agentes próprios, né, poderá haver uma contribuição extraordinária também de pessoas aposentadas, além de quem está na atividade. Então, também não dá para aceitar. Por isso, a proposição que a gente traz hoje é exatamente do fim da contribuição de aposentados e pensionistas, revogando aquilo que foi apontado na Emenda Constitucional 04, tá? E que está repetido no parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição atualmente, além da revogação da previsão das contribuições extraordinárias. No momento em que a PEC 6 for posta em discussão, pode ser feita uma proposta de modificação desta PEC, que é esta proposição que nós trazemos aqui.